né? A integridade, a gente sabe, é inteireza, onde não tem brecha, onde não há vazamentos, onde a coisa não deteriora. Programa Café com Maná. Diferente dos outros, mas igualzinho a você. Agora sim, ao vivo, depois de problemas técnicos superados pelo nosso engenheiro Denis, estamos no ar novamente, programa Café com Maná, programa que vem do céu para a sua vida todos os dias. Obrigado pelo carinho, pela audiência, e vamos seguir juntos aqui num tempo de crescimento e edificação. Bom dia, Bispo John. Não podemos esmorecer, Dr. Kennedy. Não somos daqueles que retrocedem. Isso aí. Diz lá o nosso autor do livro de Hebreus, não somos daqueles que retrocedem, mas somos daqueles que são da fé, né? Da fé para a conservação da alma, diz a palavra de Deus. Bom dia, Bispo Robson. Bom dia, Bispo João, bom dia, Kennedy, Pastor Kennedy, Denis também. É isso aí, né? Estamos aqui, firme e forte. Vamos lá. Você pensou que a gente não ia chegar? Chegamos, viu? Chegamos. Bem-vindo a todos do YouTube, bem-vindos a você que nos ouve em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Floripa e todo o Rio Grande do Sul e aonde chegar a nossa voz. Bem-vindos e que você seja muito abençoado hoje, fortalecido em nome do Senhor Jesus. Quero aproveitar você que está no canal do YouTube, se você quiser fazer alguma sugestão de tema ao nosso programa, tá? Faça. Escreva ali no chat, tá bom? Gostaria de ouvir um tema sobre esse tema, entendeu? Nós colocamos na nossa programação. Você que está na rádio também, é só você enviar uma mensagem para o número. Depois o Denis vai colocar o número aí no chat e você também vai poder participar, indicando algum tema, participando junto com a gente, tá bom? Vamos lá, então? Hoje o tema é com o doutor em filosofia, em TI, analista de sistemas, engenheiro, Bispo Robson. Isso aí, então vamos lá, né? Vamos para o tema. Eu gostaria de a gente discutir aqui sobre o sofrimento humano, que é interessante esse assunto, né? Um assunto discutido em diversas áreas, mas especialmente na filosofia ele é discutido. As escolas filosóficas têm opiniões até diferentes, né? Divergem um pouquinho sobre o tema, mas todas abordam esse tema porque tem a ver diretamente com o ser humano. Então, veja só, eu vou fazer algumas perguntas aqui que eu acho que vale a pena a gente começar com elas, né? O sofrimento é uma parte inevitável da condição humana? Essa é uma pergunta que eu coloquei na nossa pauta. É inevitável? Eu vou até já linkar com uma outra coisa que tem a ver conosco, né? Jesus, o nosso Senhor, veio para acabar com o sofrimento? Ou, não é? Tem uma outra situação, sofrimento faz parte, é necessário, né, nessa realidade em que vivemos. O que vocês me dizem? Vamos começar aqui, né? Bispo João, depois o Kennedy. O sofrimento é inevitável. Não tem como evitar o sofrimento, porque nós somos caídos, né? Nós estamos destituídos da glória de Deus, diz a Bíblia, né? Essa, apesar de ser uma expressão bíblica, né? Nós todos pecaram e estão destituídos, né, da glória de Deus, significa que falta em nós um componente para que nós sejamos completos. Nós não somos completos, né? Se a gente está destituído da glória de Deus, que é algo que nós deveríamos ter e não temos. E aí nós sofremos, porque nós erramos no relacionamento, nós sofremos nos relacionamentos, nós sofremos por conta da decadência física, né, que faz parte da nossa natureza, da nossa condição, nós adoecemos. Então, o sofrimento é inevitável. E eu acredito que uma das nossas missões na vida, né, é aprender a lidar com ele, aprender a administrar. Por conta
da imperfeição da própria vida, da existência, né? Uns sofrem mais, outros sofrem menos. Vamos dizer assim, o sofrimento não é uma coisa igualitariamente distribuída na vida, né? Uns sofrem mais, outros sofrem menos. Nós testemunhamos isso o tempo todo. Mas a fé em Deus nos ajuda, né, a lidar com o sofrimento. A fé em Deus ajuda-nos a passar, né, pelo vale da sombra da morte, como diz o salmista. Mas não tem como evitar esse vale, né? Nós vamos passar por ele e isso traz, né, um certo grau, né, de dor na vida. E não tem como a gente fugir disso, ainda que nós queiramos, né? Tudo que as pessoas querem, tudo que a tecnologia procura é aliviar a dor e incrementar, né? Aumentar o prazer na vida. Essa é uma das... Você falou em filosofia, né? Toda filosofia chamada epicurista, né, se baseia nessas duas premissas, né? Fugir da dor e buscar o prazer, né? E muitos vivem em função disso, né? Não é essa a nossa missão como cristão, né? Mas é natural que a gente queira evitar o sofrimento. O sofrimento não é algo para ser abraçado, é algo para ser enfrentado. Né, amor? Bom dia. Bem-vinda. Bem-vinda, Bispa Jussara. Shalom, bem-vinda. Shalom, tudo bom, queridos? A questão do sofrimento é o nosso maior desafio, né? Porque ninguém gosta de sofrer, né? Se você gosta de sofrer, tem alguma coisa errada contigo. Mas a gente tem que aceitar, né, que a vida ela tem essa porção aí de sofrimento, né? Acho que quanto mais a gente aceitar, mais a gente vai lidar bem com o sofrimento, né? Sabendo que todos passam, né? E como o João falou, uns mais, outros menos, né? Um é numa área, outro é noutra área, mas todos nós estamos com algum tipo de sofrimento, faz parte, né, dessa nossa existência aqui na Terra. E quando a gente aceita, eu gosto daquela frase, aceita que dói menos, né? Então, quando a gente aceita, a dor é menor. Enquanto a gente fica lutando com essa máxima, né, de que não deveria existir o sofrimento, a gente sofre mais do que a gente deveria, né? E então, quando a gente se coloca da maneira adequada, né, o que ele vai me ensinar o sofrimento? O que eu tenho que aprender com isso? Né? Por que Deus permitiu? Né? Eu creio que todo sofrimento, tudo que a gente passa na vida tem a permissão de Deus. Né? Não que Deus queira que a gente sofra. Não que Deus tenha prazer que a gente sofra. Né? Deus, como um bom pai, ele sofre conosco quando a gente está sofrendo, né? Como a palavra diz, né? Em todas as suas angústias, foi ele angustiado, né? Deus se angustia quando nós estamos sofrendo, mas nós também aprendemos muito quando nós estamos sofrendo. Né? Os períodos que nós mais aprendemos na vida, nós amadurecemos, são os períodos de sofrimento. Então, ele é muito educativo, né? O sofrimento é educativo, né? Nos ensina caminhos que a gente não pode mais tomar, né? A gente olha para o passado, os períodos que a gente sofreu, e a gente aprende que nós não devemos mais ir para certos caminhos que a gente foi, certas atitudes, reações que nós tivemos, nós não devemos ter. Então, nós vamos aprendendo, até o próprio Jesus, né? Aprendeu com a obediência pelas coisas que sofreu. Então, quando a gente entende que vai ter um saldo positivo, né? Também a gente encara de uma maneira melhor. Quando nós vamos colher algo positivo. Né? Então, em todas as coisas, né? Sempre Deus está colocando que Ele transforma, né, a dor, né, em algo positivo. Eu vejo essa grande sabedoria de Deus, essa grande bondade de Deus, que até no sofrimento ele está ali pensando em algo bom a nos ensinar, em nos
transformar, né? Tem sempre alguma coisa boa por trás de tudo que é aparentemente ruim na vida, né? Então, eu creio que a forma que a gente encara é muito decisiva com relação à postura que a gente vai conseguir ter, né? E aí o sofrimento não vai nos destruir, porque se você passar por uma situação difícil, pesada, dolorosa, com uma postura errada, aquilo pode te destruir, né? Aquilo pode acabar com a tua vida. Pode colocar num poço de depressão que você não vai conseguir mais sair dali, né? Tem uma música que diz assim, né? Eu vou passando pela prova dando glória a Deus. Não tem? Tem uma música assim, né? Eu vou passando pela prova dando glória a Deus. Glória a Deus. É verdade, o que a bispa Jussara falou, eu assino embaixo. Existe o lado bom do sofrimento, né? O deserto é bom. O deserto te fortalece, o deserto amadurece. São períodos que nós temos na vida, né, e que é inevitável. Respondendo a pergunta, é inevitável. Nasceu, vai sofrer. Nasceu, vai sofrer, vai perder, vai ter dores. Se nem Jesus foi poupado disso, né, nem ele foi como filho de Deus, ele foi desprezado, o mais indigno entre os homens, homem de dores, né, experimentado nos trabalhos e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Então, nós somos já marcados para passar uma cota de sofrimento nessa vida, né? Isso faz parte da vida. Como a bispa falou, um resfriado pode se transformar numa pneumonia, por exemplo. Se aquele sofrimento, se você sofre com resfriado e não trata, não enfrenta, como o bispo João falou, né, o sofrimento é para enfrentar. Se você não enfrentar, ele vai te dominar e vai crescer. Então, é uma prova, né? Agora, tem N tipos de sofrimentos, né? Tem os sofrimentos de saúde, tem os sofrimentos que nós causamos como consequências dos nossos erros, e cada um deles tem que ser enfrentado. Assim, dizem que o que mais nos faz sofrer, né, são os relacionamentos. Né? Onde a gente mais sofre é nos relacionamentos. A gente olha para Jesus que veio, né, para este mundo, não tinha pecado. Então, não é consequência de pecado o que Jesus sofreu. Está lá, a gente vê isso claramente. Mas o que ele sofreu? Essa é uma pergunta. Não é consequência do pecado dele, né? É consequência do pecado dos outros. Eu acho que é consequência do pecado, não é consequência do pecado dele. Pois é, mas ele particularmente não gerou, não foram escolhas dele que geraram sofrimento, foram escolhas de pessoas ao redor, de situações, e é interessante isso, quer dizer, alguém vai dizer, mas eu não tenho... não fiz nada para merecer isso, né? Não fui eu que causei essa situação, mas ele está envolvido num contexto que muitas vezes está fora do controle dele. Então, o sofrimento pode vir por coisas que controlamos, quer dizer, escolhas nossas, e por circunstâncias que não controlamos. E essas são mais difíceis ainda de enfrentar, ou não sei, né? Daí depende muito, mas são difíceis de enfrentar também. Agora, olha só, as escolas filosóficas. Por que eu coloquei algumas na nossa pauta, a forma de entender, né, sofrimento por essas escolas? Eu vou ler aqui para que os ouvintes entendam. Ó, o estoicismo. Né? Os estoicos, eles acreditavam que o sofrimento resulta de nossas percepções e julgamentos sobre eventos, e não dos eventos em si. Essa é a maneira que eles pensam. O budismo, eu vou pincelar uma das religiões para a gente poder discutir aqui. No budismo, o sofrimento é uma parte fundamental da existência humana. Buda ensinou que o sofrimento surge do desejo e do apego. Então, guarda isso, desejo e apego, para a gente avaliar. O existencialismo, que é outra linha filosófica, né, eles acreditam que o sofrimento ele vem como consequência da condição humana e da busca por significado em um mundo inerentemente sem sentido.
deixa eu só explicar que essa linha filosófica ela é bem pessimista, tá? Eles têm uma visão da vida, né? Uma visão muito ruim, né? Na questão humana. Schopenhauer, ele diz o seguinte, tá? Uma visão bem pessimista. Ele argumentava que o mundo é fundamentalmente guiado por uma vontade cega e irracional, que leva inevitavelmente para o sofrimento. E o último que eu coloquei aqui foi Nietzsche. Nietzsche tinha uma visão mais completa do sofrimento, ele reconhecia que o sofrimento é parte inevitável da vida, mas também acreditava que pode ser uma fonte de crescimento e fortalecimento. E nós? O que nós acreditamos? Nós acreditamos que é fruto do pecado, né? Maldita é a terra por causa de ti, diz a palavra de Deus, né? Então, mesmo, porque nem sempre o sofrimento decorre dos relacionamentos, né? Nem sempre o sofrimento decorre da ação de uma outra pessoa na sua vida. Quem vai passar as férias lá na Ásia e sofre um tsunami, né? É óbvio que ele não está esperando sofrimento nenhum e ninguém causou isso. O tsunami é um fenômeno da natureza. Mas ou uma pessoa está feliz da vida e descobre que está com câncer. Essa pessoa não fuma, tem uma vida saudável, pelo menos mais saudável que a maioria das pessoas que não tem câncer, e ela acaba pegando um câncer por uma condição genética ou por uma condição assim. Então, mas tudo isso, diz a Bíblia, né? Maldita é a terra por causa de ti. Então, todo o câncer, o tsunami, são expressões de uma terra perturbada, né? De um planeta perturbado. E nós estamos nele, nós vivemos nele. Tanto que no Apocalipse, né? O Apocalipse mostra que não era para ser assim, né? Só é assim por conta da subversão que o pecado trouxe para a terra, né? Romanos 8 também fala isso, quando diz que toda a terra geme com dores de parto. Não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, diz o Romanos 8. Né? Isso mostra que a condição humana hoje não é a condição criada, é a condição caída. Porque nós estamos na condição caída, a gente sofre. Né? E você vai ler no Apocalipse e fala, agora já não há mais dor, já não há mais morte, já não há mais lágrimas. Quer dizer, o sofrimento é uma condição transitória. Essa também, o cristianismo, ele encara a melhor visão de sofrimento é a visão cristã, porque a visão cristã diz, é real, não tem como fugir disso, mas é transitório, vai passar, vai vir um tempo em que tudo isso vai ser superado. Né? Porque, por exemplo, dessas visões que você trouxe aí, a visão existencialista se baseia no fato de que o mundo é isso aqui mesmo, você tem que aprender a suportar isso aqui, nada tem sentido, nada tem significado, você é que tem que procurar um significado para a sua vida, você tem que inventar um significado, um sentido para a sua vida, porque a vida não tem sentido, a vida não tem significado, você vai morrer e acabou. Isso aí é o existencialismo, porque eles não acreditam em Deus, embora no início, quem fundou o existencialismo foi um cristão, que é Søren Kierkegaard, né? Ele acreditava, mas depois a versão secular do existencialismo que prevaleceu, e eles dizem, não, você vai sofrer, aguenta, sofre, é isso aí mesmo, não tem outra saída, não. Quer dizer, eles não têm esperança nenhuma, esperança zero, enquanto que a fé cristã você encara o sofrimento debaixo da luz da esperança, vai passar, vai vir um tempo, o Senhor Jesus vai voltar, vai restaurar todas as coisas, como diz lá em Efésios. Então, essa é a mensagem cristã, o sofrimento passa, o sofrimento não é para sempre, o sofrimento não é eterno, o sofrimento vai ser vencido, Jesus venceu o sofrimento na cruz, né amor? Eu creio que isso que nos dá condições de passar por esses momentos, né, terríveis, né, porque a gente passa por momentos que parecem insuportáveis, né, apesar da palavra fala, né, que Deus não vai nos deixar passar
né, por nenhuma situação que a gente não vai ter condições de suportar, né? Nada insuportável a gente vai passar, mas ele vai dar o escape, que é o Espírito Santo, né? Não tudo a gente vai ter condições de suportar, mas às vezes a gente tem a sensação de que é insuportável, né? Muitas vezes em situações que a gente passa. Mas o que a gente tem, assim, no coração nesses momentos é de que a gente está vivendo um tempo aqui na Terra, e que isso vai chegar ao fim, e nós vamos viver uma eternidade onde, como diz em Apocalipse, Deus vai enxugar do rosto toda lágrima, não haverá dor, não haverá pranto, né? Não haverá enfermidade, não haverá coisa ruim nenhuma, né? Lá no céu, na eternidade. E muitas vezes eu percebo que as pessoas que não têm fé, elas nos veem como pessoas que criam uma fantasia, né? Como se fosse uma bengala, né? Pessoas que não têm condições de suportar essa realidade da existência do sofrimento, que acabam criando uma fantasia desse pseudo-céu, né? Que na realidade não existe para elas, né? E nós ficamos imaginando algo para a gente poder suportar, passar por situações difíceis, né? E na realidade nós cremos, né, que é verdade, que a palavra é verdade, que o céu é de verdade, como existe um filme, né? Um filme com esse título, porque o menininho teve essa oportunidade de morrer e ir para o céu e ver que era de verdade, né? Então, a gente crê, e quando a gente está ali no limiar ali da loucura, do sofrimento, a gente lembra que o céu é de verdade, e que um dia a gente não vai sentir mais aquilo, não vai passar mais por aquela dor, né? Porque a gente passa por dores terríveis aqui na Terra. Mas quando a gente sabe que é passageiro, né? Eu sempre me lembro que me dá alívio é saber que duas coisas me dão alívio no sofrimento. Uma, saber que Jesus sofreu mais do que eu. Eu sempre penso isso. Isso que eu estou passando é uma dor terrível, mas Jesus passou por dores piores que a minha. E isso me dá um conforto tremendo, né? E outra, saber que é passageiro, que eu não vou sofrer isso para sempre, né? Que no céu não vai haver enfermidade, não vai haver dor, não vai haver lágrima. Então, eu vou suportar por um tempo, né? Não sei quanto tempo. Se tiver que suportar a vida inteira aqui na Terra, eu vou suportar, mas vai passar, né? Se não passar aqui, vai passar quando eu for para a eternidade. Então, tem um tempo que isso vai acabar, né? E nós vamos viver uma realidade onde não vai existir mesmo nenhuma dor. Olha que coisa tremenda, né? E tem a ajuda de Deus também, né? A gente não está abandonado no sofrimento. Você tem o conforto, o consolo, tem a presença de Deus, o fortalecimento de Deus, a alegria da presença do Espírito Santo. Como a Bispa Lúcia fala, que é a anestesia, né? Que as pessoas sem Cristo, elas passam pela dor como se fosse uma cirurgia, a existência, sem anestesia. Gostei muito de uma palavra que ela deu sobre isso. E nós, com o Espírito Santo, é como se a gente passasse por uma dor com anestesia, quer dizer, o Espírito Santo nos dá esse consolo, que tem como um efeito anestésico, né? Eu estou sentindo a dor, mas a proporção, ela fica muito reduzida quando eu sinto a presença de Deus, quando o Espírito Santo vem, me envolve, né? Aquela dor, ela vai para um tamanho tão menor que eu consigo suportar. A gente vai morrer, gente. Isso é certo. E ninguém morre com saúde. É muito difícil alguém morrer. Estou bem, né? Estou inteiro. Quando a gente morre porque algum órgão faleceu. É isso. Temos validade, a gente tem um tempo de validade. É igual leite. 3 meses, a carne, quantos meses, o arroz. A gente tem um rótulo já cravado em nós com uma data de validade. Então, a gente vai morrer. Isso é inevitável, isso é a realidade. Essa carne aqui, ela volta ao pó, entendeu? Ponto final. E vai ser através de algo que vai
meu corpo está deteriorando, né? A partir do dia que eu nasci, eu comecei a envelhecer, né? E a cada dia eu estou chegando mais perto do fim, né? Eu tenho 52, eu estou bem mais perto daquele que tem 20, 18, 1, 2, 3, né? Essa é a lógica, mas com certeza o meu coração já não é tão forte quanto um coração de 15, 18, o rim já tem alguma coisa, o cérebro. Então, não tem como, não tem fórmula da juventude para viver aqui a vida toda aí, eternamente, sem problemas, sem doenças, sem consequências. Só em viver já é sofrer, entendeu? Só em viver já é sofrer, não tem como isso passar por isso e não evitar. Agora, o que dá para fazer é tentar não criar mais problemas, né? Entendeu? Eu acho que isso ajuda. Você ter um problema e não criar outro para resolver aquele problema, né? É tentar simplificar as dores e as lutas, não aumentar. Isso já ajuda, né? Porque, às vezes, nós, na ânsia de resolver ou por não saber resolver uma situação, criamos outras situações paralelas, e isso complica, dificulta. Então, eu acho que a sabedoria, ela não vai retirar o sofrimento, mas ela vai diminuir o número de sofrimento que criamos para nós mesmos. Agora, tem que deixar assim, foi interessante isso. Ó. O meu filho, quando ele caía, geralmente eu não levantava ele do chão, né? Geralmente eu não fazia isso com ele, né? O filho falava assim, filho, levanta. Aí ele era bebê, eu levanta, Felipe, levanta. Levanta, você consegue. Né? Por quê? Eu queria incutir nele que ele vai cair e que ele tem que se levantar. Né? Nem sempre eu vou poder ajudá-lo. E na vida é assim, você tem que aprender a se levantar. Cair, a gente vai cair. Agora, se levantar faz parte desse treinamento, desse aprendizado. Eu estou lembrando aquela história em que dizem que o pai libanês, né? Os libaneses que contam. Pula aqui, meu filho, pula aqui. Aí o filho pula, ele lá, se esborracha no chão. O filho começa a chorar. Isso aí você não aprender a não confiar em ninguém, viu, meu filho? Ensinando através do sofrimento. Quem de aplicar essa técnica no Felipe, né? Isso aí você aprender, meu filho. Eu vou aproveitar, viu, querido, de um ponto que você e a Bispa Jussara tocaram. Vocês falaram de esperança futura, céu, depois da morte, né, que é a nossa visão cristã. Nietzsche, ele critica a nossa visão futura. Eu vou colocar algumas frases de Nietzsche para que a gente discuta, porque ele tem uma visão, ele vai criar toda uma ética em cima da realidade de sofrimento da humanidade. Então ele fala, Nietzsche, por exemplo, que nesse mundo ocidental, dor e sofrimento, quando a visão é cristã, tá? São exaltados em nome de uma vida futura, tá? Cheia de recompensas, né? De bênçãos, tal. E ele diz que isso não só o cristianismo, tá? As religiões de modo geral, isso é evidente nas religiões. E que, na verdade, a gente está negando, com esse tipo de visão, a vida atual, né? Para ele, superar o que existe agora na vida, agora, o momento, o já, tá? Não no futuro, o momento, é negado através, né, de uma visão futura de melhora. Então, ele critica isso. O que vocês me dizem? Ele era anticristão, né? Ele odiava o cristianismo. Nietzsche odiava a fé cristã. Ele achava que o cristianismo era a celebração da fraqueza, porque preservava aquele que estava pronto para ser destruído. Ele achava que a força, que a evolução era um processo que deveria tomar conta do homem, o homem deveria evoluir, e os mais fortes deveriam sobreviver, e o mais fraco deveria ser destruído mesmo. E o cristianismo era uma religião nociva, porque preservava o fraco, porque, por causa de uma religião de misericórdia. Essa é a visão dele, né? Num aspecto, assim, embora todo esse anticristianismo de Nietzsche, né, num aspecto é interessante porque ele é de Nietzsche que vem essa concepção, né,
de que aquilo que não te mata te faz mais forte. Justamente por conta desse pensamento. O que não mata você faz você mais forte. E nós vemos hoje uma geração mimimi, né? Uma geração frágil, justamente por conta disso que o Kennedy falou, né? Excessivamente protegida. Isso que ele fazia com o Felipe, hoje ninguém faz, né? A geração Z começa a receber terapia com 6, 7 anos, né? Mesmo às vezes não tendo nenhum problema sério. Uma geração super tratada, super protegida, super analisada, vamos dizer assim, né? E não acredita nessa frase de Nietzsche, que o que não te mata te faz mais forte, né? Mas o que não te... Hoje em dia, o que as pessoas pensam é que o que não te mata vai te deixar traumatizado para o resto da vida, e você vai ter que tratar esse trauma. Né? Fluminense. Trauma é torcer pro Fluminense. Trauma hoje é torcer pro Fluminense, né? Não tem como. É muito sofrimento. Sofrimento hoje é ser corintiano, né? Mas, gente, é isso. Eu acho que o que não te mata te faz, mas é a verdade isso, né? Mas isso não anula... Cara, a realidade é a realidade. A questão é, Deus existe? Deus prometeu vida eterna? Existe um paraíso? Se existe, qual é o problema de você acreditar? Aumenta a esperança, né? A realidade é a realidade. Deus é a realidade. Deus está na realidade. Deus criou tudo isso aqui. E é Ele quem nos promete, né? Um paraíso depois deste vale de lágrimas, né? Vai ter um paraíso, vai ter um lugar em que você vai poder curtir a vida, desfrutar, ir para a praia, né, Kennedy? Comer camarão no céu, né? Quer dizer, o paraíso é isso, é um lugar maravilhoso para viver, cara. É um lugar, é um resort. Você vai passar os melhores dias da sua vida e não vai ter lágrima, não vai ter morte, não vai ter... Essa é a promessa. Se nós cremos nisso... Aqui é um estágio. Quem é Nietzsche, né? Quem é Nietzsche para nos ensinar que não existe Deus, né? É aquilo que eu falei, cara. Nietzsche é ateu, Nietzsche odeia o cristianismo. Por que é que nós temos que ouvir um homem, né, que não conhece a Deus? É que, na realidade, é tido como fraqueza, né? Por isso que eles falam que a gente usa uma bengala, né? O evangelho é uma bengala, né, para você lidar com a realidade, né? Mas a gente que tem essa fé no evangelho, a gente tem força no momento da dor, né? A gente supera, né? A gente dá a volta por cima. E o mundo que está nessa linha de que tem que enfrentar, né? De que tem que olhar só para hoje, para o agora, para a dor ali, sem anestesia nenhuma, está se matando, né? Porque você imagina olhar para certas situações duríssimas e não ter nenhuma esperança de que aquilo um dia você não vai ter que viver mais. As pessoas se jogam do prédio, né? Por isso que existe tanto suicídio. Por exemplo, Porto Alegre está em primeiro lugar no ranking de suicídio, né? Imagina. Tantos países aí também. Entre as capitais. Entre as capitais, Porto Alegre está em primeiro lugar, né? Olha que desafio aqui para a gente mudar essa realidade, pregando o evangelho, né? Colocando esperança no coração das pessoas. E quem tem esperança não vai se matar, né? Porque vai pensar, eu estou vivendo isso aqui, mas um dia eu não vou ter que viver mais isso. É isso que a esperança traz no coração, né? Isso é momentâneo, isso é passageiro. Agora, as pessoas acham que é fraqueza e elas querem enfrentar algo que muitas vezes é impossível de ser enfrentado mesmo, né? Porque nós não fomos projetados por Deus para passar por certas situações, né? Aquilo não é projeto de Deus, né? Passar por aquilo. E só com a ajuda de Deus que você vai ajudar, vai ter condições de suportar, né? Imagina uma mãe que perde seu filho, né? Isso não é projeto de Deus,
né? Uma mãe não foi projetada para perder seu próprio filho. Então, para ela passar uma situação dessa, ela vai precisar de muita ajuda de Deus, do Espírito Santo, das pessoas, né? De muito conforto, consolo. Ela está vivendo uma situação super atípica e não projetada por Deus, né? Fora de todos os moldes do pai, né? Ali da arquitetura dele para o ser humano. E lá para onde a gente vai, não vai ter mais esses, né, esse tipo de acidentes que acontecem, né? São incidentes e acidentes aí com relação ao ser humano e a sua história, né, e suas vivências. Não vai acontecer mais isso, esses horrores que acontecem aqui. Mas para viver e permanecer com sanidade mental, você precisa de muita esperança. E só o Evangelho para nos dar essa esperança. Então, aquilo que para eles é fraqueza, né, é o que a palavra diz, né? Que o que para eles é fraqueza, para nós é força, né? É o contrário, né? Que para eles é perdição, para nós é salvação, né? Então, nós estamos no caminho inverso. Né? E Jesus, ele só pode se manifestar para quem é fraco, para quem tem esse coração que é carente disso, né? Os fortes, os que acham que não precisam, estão se matando. Né? E nós estamos nos salvando, né? Jesus veio para os doentes, não para os sãos. Estão sendo curados por Jesus, né? E os que estão se sentindo sãos estão pulando do prédio, né? Infelizmente. Né? Tem um filme que esse assunto de hoje me traz à memória. Foi o Bispo João que me indicou para ler. Até a gente viu junto, Deuses e Generais. Né? Deuses e Generais. Se você puder, que está me ouvindo agora, guardar esse título, veja ali o comportamento de um general na guerra, como ele lidava com o sofrimento da guerra. É impressionante, é uma história real. Né? Ele era um homem de Deus, ele era General Jackson, não é isso, Bispo João? É, o General Jackson. General Jackson. É uma lenda nos Estados Unidos. É incrível, sim, é impressionante, é inesquecível. É um filme que você vê e nunca mais vai esquecer, porque ele traz uma lição de vida em relação a como ele enfrentou a guerra. A guerra é um sofrimento, gente. 4 horas da manhã acordava para orar. Isso. Ele voltava para a batalha sem oração. Todo dia. Eu acho que o Rio Grande do Sul... Deus de 4 costados. Oi? Era um homem de Deus de 4 costados. Explica essa frase aí, bicho, 4 costados. Que Isso é lá de Porto Mortinho, essa expressão. Um homem de Deus por todos os lados. Né? Ele era chamado de muralha de pedra, né? Ele é chamado de Stonewall, pela sua firmeza. E o Rio Grande do Sul, eu creio que vai produzir agora, o sofrimento que vocês estão passando aí, vai produzir muitos homens e mulheres fortes, sabia? Amém. Vai produzir. Vai sair uma geração mais forte, sabe? Essa enchente, ela vai produzir muita gente, assim, com uma força interior de superação, de gente que a gente vê isso na maneira de Deus tratar Israel, né? Quando Israel sai do Egito, eles têm aquelas experiências fantásticas, ou abre o mar, né? Mas logo depois já começa a faltar água, já começa a faltar comida, né? Quer dizer, Deus está treinando o povo. Treinando o povo. E já começa a reclamação também, né? A murmuração, a revolta contra Deus. Cara, você tem que, sabe, olhar para as dificuldades e falar, eu estou sendo treinado. Estou sendo treinado para entrar na terra prometida, para a terra que mana leite e mel. Isso. Quem passou pelo exército, né, como eu passei, não se esquece dos dias de sofrimento. Como era bom. Fica com saudade daqueles treinamentos exaustivos, do sargento gritando com você, falando assim, tá bom, mas pode melhorar. Você cansado,
né, querendo se entregar, e falou, vai mais, tem alguém sempre, um comandante dizendo, vem, continua, não para, né, e como o Exército é um bom exemplo disso, na prática, era assim na minha época, né, hoje dizem que o Exército é um grupo de escoteiros, hoje é mais forte do que um exército de hoje, né, porque mudou muito, dizem, né, mas quem pegou aquele exército mesmo, aí no Rio Grande do Sul, meu Deus, é valente, cara. Eu ia nesse campo que tem aí na Encharqueada, São Jerônimo, no frio, né? Soldados pulando dentro d'água, só de short, sem camisa, passando a noite, rastejando na lama, rastejando na água, e todo mundo cantando, gritando, vibrando. E é interessante como isso produz força, produz ânimo, né? E a pessoa, o soldado sai do exército, ele enfrenta qualquer coisa. Ele enfrenta qualquer situação, porque ele foi treinado ali em saltar, em atirar, em pular, em correr. Então, o sofrimento é um treinamento. Agora, enxergar dessa maneira a vida que é difícil, né? Mas isso aqui é coragem, né? Pode falar, Robson. Não, concordo. Eu estou vendo aqui que, assim, a questão do sofrimento passa pela percepção. Por exemplo, o que o Kennedy está falando, para alguns não é considerado sofrimento. É apenas uma escola ali, né? Claro, você sai da rotina, aquela rotina acomodada, aquela rotina tranquila, e vai ser forjado, mas não considera sofrimento, né? Talvez enfrentar um câncer, passar por uma situação, né, perder um ente querido, aí o pessoal vai dizer, não, isso aqui para mim, isso é um sofrimento, né? Passar por uma outra situação, né, severa, aí ele vai dizer que isso é sofrimento. Mas, veja, sofrimento está ligado a percepções, de fato, sofrimento tem questões positivas, porque forja, melhora, muda a mentalidade, do sofrimento se produz coragem, concordo também, né? Nós vemos tudo isso, e vemos que é inerente mesmo. A humanidade, ela, né, nessa situação em que vivemos, por causa do pecado, todo ser humano enfrenta, né? Tem que enfrentar isso, né? Vai enfrentar. O próprio Jesus que veio a esse mundo, uma vez neste mundo, sofreu, né? E a gente até comentou isso. Agora, eu vou fazer uma última colocação, porque o horário já não permite mais, né? Mas, assim, a política, não só a política, tá? As religiões também. Qual que é a relação com o sofrimento? Porque, olha só, vamos pegar as guerras. O discurso, a base dos discursos para que a guerra seja fomentada, aconteça, é que houve um fator de sofrimento. Vamos pegar o Hamas. O Hamas veio, fez aquelas atrocidades todas, e o discurso é, olha o que fizeram, olha o sofrimento que causaram. Aí, guerra. E a guerra, ela aumenta o sofrimento, ela cria uma situação de sofrimento. Vamos pegar, por exemplo, o racismo, né? A base para o discurso, para a militância, né, que batalha contra o racismo olha o preconceito, veja as coisas como estão acontecendo, veja a forma como nos trataram, inclusive é uma dívida moral, né? Não só o que acontece hoje, mas o que já aconteceu na história. Tudo está baseado no sofrimento. Todo discurso está, de alguma forma, né? Ele incorre nisso. Onde entra a política e a religião nisso? Há uma interseção nisso, sim. A política se aproveita disso, né? Em alguns momentos, né? Em alguns momentos, né? É uma pergunta para o fim do programa de longas respostas, né? Mas como é que eu posso dizer? A guerra, fruto de um sofrimento, para quem sofreu, ela é uma guerra justa, né? É uma guerra justa. Se você fosse judeu, seu filho tivesse sido sequestrado, você ia ficar em casa vendo Netflix? Só uma pergunta, tá, Kennedy? Existe sofrimento justo, já que você colocou assim? Sim, esse é o sofrimento justo. A punição é um sofrimento justo, né? Quando você é punido, né? Quando você é punido, você sofre, né? E esse sofrimento é merecido. O que é justo? Justo é aquilo que você merece, né? Por exemplo, nós merecíamos a condenação, Deus nos deu a salvação. Isso que a gente não entende, né? A gente acha que Deus está devendo para nós, né?
a nossa justa retribuição pelo pecado era uma punição severa e eterna de Deus. Mas ele, em vez de nos dar o que nós merecemos, não nos trata segundo os nossos pecados, né? Como diz o Salmo 103. Né? Eu acredito que o sofrimento, nós às vezes sofremos por conta das nossas ações, por conta do nosso pecado, né? E esse sofrimento é justo, né? Muitas vezes Israel orava assim, né? O salmista orava assim, né? Tu és justo, nós pecamos, né? O sofrimento de Israel, aquele sofrimento bárbaro, né? Que foi a tomada da Babilônia, né? A levada para o cativeiro, a destruição daquilo que eles tinham de mais precioso, né? Que era a nação de Jerusalém, a cidade de Jerusalém com seu templo, né? É um sofrimento justo, duro, mas justo, né? Boa pergunta, mas a guerra é justa ou injusta? A guerra que causa sofrimento ou ela é justa ou injusta? A guerra é justa quando ela é uma defesa. É injusta, né? Por exemplo, as crianças que morrem ali, né? Os idosos, aquelas pessoas vulneráveis, ela se torna injusta, né? Acaba se refletindo em pessoas que sofrem, que não poderiam estar sofrendo. Davi foi atrás da família dele que foi sequestrada em Ziklag. Sequestraram todos os homens e mulheres, como o Hamas fez. Davi foi lá, resgatou de volta. Aquilo foi injusto ou injusto? Ele fez justiça. Nós vamos ter que encerrar. Vamos ter que encerrar e vai encerrar junto o YouTube, segundo o Denis aqui. Um grande abraço aí a todo mundo. Não se esqueça de ir ao culto neste domingo. Deus te abençoe. Amém. Deus abençoe. Programa Café com Maná. Diferente dos outros, mas igualzinho a você.